Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, certo? E sou sua professora aqui de História, né? Da Escola Municipal para Aulas Digitais. Bom, sejam todas e todos bem-vindos, certo? A mais uma aula de História e a gente vai dar continuidade, certo? A um tema que a gente já trabalhou um pouquinho na aula anterior, certo? Sobre as revoltas do período regencial. A gente já estudou algumas revoltas, hoje a gente vai conhecer algumas outras que ocorreram nesse período, tá bem? Bom, mas antes da gente começar a trabalhar aqui o tema da aula, eu quero dizer que eu ando sempre muito bem acompanhada, certo? A gente conta aqui com Kézia, desculpa, a nossa intérprete de Libras, certo? Queridíssima aqui, seja bem-vinda, né? Garantindo a acessibilidade, certo? Que é super importante. E a gente tem uma galera massa aqui na produção também, Jonas, Juninho, certo? Que sempre nos acompanha, tá bom? E junto comigo tá o professor Luciano aí para acompanhar com vocês o chat, acompanhar a participação, os comentários de vocês. Tá bom? Dê um alô aí, Luciano, para essa galera do 8º ano. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, como a professora Vanessa disse, a gente está aqui no chat. Lembrando, vocês assistem nossa aula agora pela manhã. A aula é reprisada no turno da tarde. A gente acompanha também a aula pelo canal do YouTube do Educa Recife, ela vai para lá logo depois da transmissão no turno da manhã. E também pelo aplicativo, né, do Educa Recife, que o meu xará Juninho vai jogar aqui, ó, no cantinho os QR Codes. Aponta o celular, baixa o aplicativo, aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo do Educa Recife, faz login e acessa aí as aulas com a sua internet financiada. Então, eu estou doido aqui para acompanhar a aula da professora Vanessa. Toda vez que eu venho aqui acompanhar a aula da professora Vanessa, eu sempre aprendo um pouquinho mais. Aí, então, vamos lá. Vai-te embora, Vanessa. Vamos embora, né? Vai que é tua. É importante a gente lembrar o quanto é fundamental a gente ter esse conhecimento histórico, né? Para a gente compreender aí, né, o ser humano no seu tempo, né, o que estava, os acontecimentos, né, para que a gente possa também refletir nos dias de hoje, certo? Porque tudo aí diz respeito a um contexto histórico, afinal de contas, né? E quem constrói, quem faz a história, somos nós mesmos, os seres humanos. Tá bom? Então, por isso que é tão importante esse conhecimento histórico, a gente estudar história, tá bom? Mas olha só, hoje, né, o dia que está passando essa aula aqui é o dia 26 de setembro, professor Luciano. E 26 de setembro, né, a gente celebra, comemora o Dia Nacional dos Surdos, né? E por que é importante, né, a gente garantir a acessibilidade? Porque, né, inclusão é um direito, né, constitucional, a gente incluir todos e todas, e é importante a gente falar sobre isso, certo? Algo aí que já surgiu desde o período ali imperial, né? A gente está falando também de período imperial, do Brasil imperial, e aí esse dia, né, foi inaugurado, o 26 de setembro, lá no segundo reinado, né, exatamente em 1857, certo? Um Instituto Imperial de Surdos. Então, a data, né, é um marco aí para essa inclusão, inserção, né, dessa comunidade aí de surdos, que vem desde o século XIX, certo? Então, a gente traz essa reflexão aqui no dia de hoje, né? A gente sabe também o quanto a gente ainda precisa avançar nessa questão da acessibilidade e de inclusão no nosso país. Mas, né, a gente já vem dando alguns passos super importantes e fundamentais para isso. Então, por isso que trazer esse dia aqui, Nacional do Surdo, que é o 26 de setembro,
para um momento também de reflexão, né, do que a gente já conquistou, dos avanços que a gente teve já até então e dos desafios que ainda precisamos enfrentar, tá bom? Então vamos embora aqui, né, para a gente trabalhar também o tema da nossa aula. E aí, né, o que é que já estudamos, né? A gente já estudou em aulas passadas, né, sobre algumas revoltas nesse período aí que a gente conhece como o período de transição do primeiro e o segundo reinado, que é o período regencial, certo? E a gente trabalhou em aulas passadas o que? A questão da cabanagem, que foi uma revolta, né, lá no Grão-Pará, né, na província do Grão-Pará, ali na região do Pará, entre os anos de 1835 e 1840, né, aí também trazendo uma perspectiva de revoltas, né, das classes ali mais pobres, né, da camada mais pobre da população, né, insatisfeita com toda a crise, com toda a conjuntura que havia naquela época, né, no Brasil, no território brasileiro e ali também na província do Grão-Pará, certo? Outra revolta que a gente também já conversou aqui em aulas passadas foi a Sabinada, certo? Que ocorreu ali na Bahia, né? Na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, certo? Essa revolta aí especificamente, né, foi da camada ali das classes médias urbanas, né? Daquela população ali que viviam mais nas áreas urbanas, certo? Insatisfeitas. A gente viu que nessa revolta não houve nem tanto ali o apoio, né? Nem das classes dominantes, porque as classes dominantes que quer não, né, elas eram beneficiadas, né, os grandes latifundiários, os fazendeiros, eles eram beneficiados, mas as classes médias estavam ali também satisfeitas com crise econômica, né, com todo o processo que estava ocorrendo no momento. Então, essa revolta aí da Sabinada, ela é especificamente a insatisfação das classes médias urbanas, certo? E também nem teve muito apoio nessa revolta das camadas populares, ok? E a gente também viu a revolta dos malês, né? Aí uma revolta do pessoal, né? Da população negra aí e muçulmanas, que a gente viu, né? Que malês aí vem da origem do idioma iorubá, né? Que aí significa muçulmanos, e a gente viu que ocorreu, né, na Bahia, em Salvador, e foi justamente ali, né, com vários objetivos que tinha essa revolta, né, abolição da escravidão, né, a questão ali do combate sobre a unidade, né, religiosa católica também, né, porque eles queriam tornar o islamismo como uma religião oficial no Brasil, né, e havia essa certa imposição do governo imperial, né, em relação à questão do catolicismo, certo? Então, tudo isso a gente viu e a gente vai entender um pouquinho melhor na aula de hoje, né? A gente vai adentrar, né? Vai aprofundar sobre essa revolta aí dos malês, certo? Então, vamos embora aqui, olha. E aí a garota faz a seguinte questão, né? Fala a seguinte questão: professora, fiquei curiosa, gostaria de saber mais sobre as revoltas do malês, certo? Então, vamos entender, vamos assistir, né, um vídeo. Olha aí, vamos a outra garota aí super curiosa, porque a gente vai assistir um vídeo bem interessante para abordar essa temática aí, sobre essa revolta que foi tão importante. Foi curta, porém muito profunda e importante. E lembrando aqui, viu, professor Luciano, que essa revolta dos malês, né, um ponto essencial aqui a gente trazer é que sofreu influência, né, da independência do Haiti, né, lá no início do século XIX, né, 1804, mais ou menos, por ali, e o pessoal, né, naquele momento ali em Salvador, né, essa comunidade aí negra, essa população negra escravizada, ela
estava sofrendo influência dessa independência. E a gente já estudou aqui, né, em aulas anteriores, que a independência do Haiti veio, né, essencialmente dessa população negra. Então, os ideais permearam, né, outros territórios e chegou aqui no nosso território brasileiro, né? Então, esse pessoal disse assim, opa, interessante, né? Vamos também se rebelar. E aí houve essa influência, é importante que a gente traga esse destaque, né? Que eles trouxeram essa influência toda ali da independência do Haiti, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos embora aqui assistir o vídeo. Olá, dona Santinha, tudo bem? Oi, tudo bem, seu filhinho? Eu precisava mesmo falar com o senhor. Olha só, seu filhinho. Dizem que os rastros nunca desaparecem. Nós somos frutos da resistência e luta de um povo valente, dona Santinha. E eu não sei. Minha mãe me contou que essa igreja aqui foi construída no final do século XVIII, com a labuta de muito negro malê. Dá para perceber a influência dos muçulmanos na arquitetura da cidade. Olha aquelas inscrições em árabe. Pois é. Parte do nosso povo pertencia à religião islâmica. Seguiu ao Corão. Era um povo letrado. E nas comemorações do Bonfim, nas outras festas de largo, o nosso povo sempre orava pedindo proteção a Allah. Minha mãe também me falava da importância de se participar de uma irmandade católica. Os negros se socorriam nela na hora de uma necessidade. Por outro lado, mantinham a tradição de bater os tambores para os santos. Isso se chama resistência, dona Santinha. É a nossa luta diária para defender o espaço que é nosso nesse mundo. É verdade. E eu me orgulho de dizer que sou tataraneto da sobrinha do muçulmano Birilu, conhecido como o último malê da Bahia. Que lutou como um bravo no levante dos malês. Nosso povo não aguentava mais tanto sofrimento. A revolta dos malês começou no dia 25 de janeiro, no dia da festa de Nossa Senhora da Guia, no ano de 1835. Os malês pensaram essa data porque a atenção dos soteropolitanos estaria voltada para a Igreja do Bonfim. Mas, após a delação da companheira de um dos envolvidos, os soldados tomaram conhecimento dos planos e iniciaram buscas pelas casas dos africanos. Numa dessas residências, 60 negros armados de pistolas, bacamartes, lanças e espadas avançaram contra a guarda em direção à rua. Debaixo do fogo cruzado, os malês saíram pelas ruas, conclamando outros negros à luta. Percorreram vários pontos da cidade até chegarem à Água de Meninos, onde foram massacrados pelas autoridades. A revolta dos malês, se não foi 100% executada por negros muçulmanos, porque outros africanos também embarcaram no projeto de revolta, sobretudo no momento da revolta, se engajaram na luta. A revolta foi planejada, a conspiração, etc., por negros muçulmanos, e muitos dos quais eram recém-convertidos ou estavam em processo de conversão. A revolta é chamada Malê ou dos malês exatamente por isso, porque Malê vem da palavra Imalê, que em Yorubá significa muçulmano. O terno de reis! Vamos ver, seu Firmino! Vamos, dona Santinha. Pois é, a revolta dos malês é uma parte do nosso passado que pouca gente conhece. Aposto que você ficou curioso para saber mais. Pois é, né, gente? Vocês viram aí no vídeo a importância, né, dessa revolta. E a gente pode dizer, né, que ela é genuinamente, né, uma revolta de resistência desses povos escravizados, né? A gente, recapitulando aqui, relembrando, né, a gente sabe aí que o trabalho escravo existiu aqui no Brasil, né, de forma oficial, do século XVI ao século XIX. É muito tempo, né, professor Luciano? Então,
toda essa mobilização aí, né, essa revolta pelo fim, né, da escravidão, pelos fins dos castigos, né, que eram castigos físicos tão intensos e tudo mais, de alfabetizar também as crianças negras, também era um dos objetivos aí, né, dessa revolta. Tudo isso, né, influenciou esses revoltosos, né, no momento aí que eclodiu a revolta dos malês, certo? Então, foi uma revolta muito importante e por isso que a gente traz aqui, né, como algo que a gente possa, né, como um acontecimento histórico que a gente possa refletir, ok? Então, olha aí, então, escravizados, certo? Que enfrentaram um império em busca de liberdade religiosa e o fim da escravidão, que a gente estava colocando, né? Porque tinha, de fato, essa pauta aí também, além da abolição da escravidão, tinha a questão aí de tornar, né, o islamismo como uma religião oficial no Brasil, né? E não a imposição apenas dessa unidade religiosa que se existia, né, do catolicismo. E teve uma consequência aí muito importante, né, no fim dessa revolta, que foi muitos negros, o crescimento de muitos negros aderindo, né, ao catolicismo, justamente por conta dessa imposição aí, dessa religiosidade, certo? Da religião católica, que era a religião aí oficial do Brasil. Inclusive, a gente viu ali no primeiro reinado, né, que existia até a questão da influência lá, o padroado, né, onde o Dom Pedro I tinha toda ali, pagava, né, tudo para a igreja. Então, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, então outras religiões que surgissem ia ter essa perseguição aí, né? Ainda mais uma religiosidade que viesse desses povos aí que nem tidos como seres humanos eram, né? Eram meramente tidos como mercadorias. E, infelizmente, né, a gente tem essa mancha aí, né, na história do nosso país, certo? Por isso que é importante a gente refletir. Só que aí a gente vai ver uma outra revolta, né, que ocorreu aí nesse período regencial, que foi a Balaiada, certo? Então, a revolta popular, né, que ocorreu ali na província do Maranhão. Também as ideias da Balaiada chegou ali pelo Piauí também, certo? Entre o Maranhão e o Piauí, entre os anos de 1838 e 1841, já ali iniciando, né, o segundo reinado. Então, essa revolta também teve muita importância. As camadas populares também aí conduziram, né, liderou esse movimento aí que ocorreu no Maranhão, certo? Então, veja só, a maioria da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região, certo? A gente via aí as dificuldades econômicas, a questão quadro de miséria e pobreza que aumentava também, né, diante desse momento tão conturbado que foi esse período regencial e principalmente para essas camadas, né, mais populares. Então, veja, esses fazendeiros que comandavam, né, a província, a região, e usavam a força e a violência para atingir os seus objetivos, certo? Então, de forma muito aí repressiva, violenta, né, essa população mais pobre sofria, né, com esses fazendeiros, ok? Então, veja, o governo maranhense organizou suas forças militares, né, e passou a combater fortemente os balaios, certo? Que eram aí as pessoas, né, que aderiram, né, que se uniram para revoltados, né, com essa situação aí que ocorria na província do Maranhão. Então, com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início dos conflitos. Então, a gente pode destacar aqui que houveram alguns grupos, né, que foram aí, se organizaram para essa revolta, né? Um deles são camponeses, né, homens e mulheres,
a gente pode destacar, né, os quilombolas, que eram essas pessoas, né, que iam, ficavam nos quilombos lá, né, como uma forma de resistência. A população escravizada também, né, os escravos, vaqueiros, certo? Então, houve um movimento muito grande dessas camadas que estavam sofrendo com essa violência toda, né, do governo provincial, né, do governante ali provincial ou presidente da província, poderia ser chamado também, ok? Então, o coronel Luiz Alves Lima e Silva foi nomeado, certo, nesse período aí dessa revolta, pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo quê? De pacificar essa revolta que estava ocorrendo naquele momento. Só que em 1841, já com o movimento enfraquecido, né, porque muitos balaios resolveram o quê? Vejam aí em tela cheia, resolveram se render, aproveitando aí, né, a anistia, né, esse perdão aí que viria aí do governo, concedida pelo governo, então muitos deles resolveram se render. Mas foi uma revolta aí nesse período, né, de cunho muito violento, de muita repressão. Inclusive, né, no momento aí que esse coronel Luiz Alves Lima, o que vai ser posteriormente, né, no segundo reinado, chamado do Duque de Caxias, né, ele vai agir de forma muito repressiva, né, com muita violência, onde ocorreu muitas execuções, mortes, né, torturas desse momento. Então, não foi um movimento, né, que teve caráter, ele não chegou no governo para ter caráter nenhum pacífico, e sim de muita violência e repressão. E ainda mais por se falar que era a camada mais popular, né, professor Luciano? Então, aí é que eles agiam, de fato, com mais repressão. Então, veja, o fim da revolta, né, no mesmo ano aí de 1841, no mesmo ano, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado, e era o fim da revolta. E a gente vai entender agora algumas curiosidades sobre esse movimento, né? Algumas lideranças aí que tiveram, né, destaques nesse movimento. Olha aí, uma imagem que eu trago, né, uma representação aí da balaiada, para a gente ver que tinham, né, a presença de negros, de vaqueiros, né, de camponeses, e tinha esse lema aí, veja, o balaio chegou, cadê o branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Certo? Então, era uma saudação da população pobre aos revoltosos, né? Então, vejam aí, novamente, que surge, né, dessa camada pobre da província aí do Maranhão, ok? Então, vejam só, o vaqueiro, né? Olha aí, esse grupo aí de vaqueiros que também tiveram à frente aí na liderança. A gente pode destacar Raimundo Gomes, né, que era vaqueiro conhecido como Cara Preta. Ele teve participação no começo da balaiada, né? Foi ele ali um dos primeiros, o pioneiro, né, vamos dizer assim, a trazer, né, à tona essa revolta, porque quando ele invadiu, né, a cadeia da Vila Manga, certo? Ele queria o quê? Era no interior, né, do Maranhão, ele queria libertar o seu irmão, que foi preso injustamente, né? Essa cadeia aí, vamos dizer, tinha a presença de muitos presos políticos, e ele não só libertou o irmão dele, né, que foi preso injustamente, como também outras pessoas que estavam ali presas. Então, aí já foi o estopim, assim, né, o início dessa revolta, certo? E trazendo destaque aí para esse vaqueiro Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta. Outros dois importantes líderes, né, que a gente pode destacar aqui é o Manuel dos Anjos Ferreira, né, fabricante de balaios, decidiu se vingar também, né, dos soldados que haviam desonrado de suas duas filhas, certo? Então, também revoltado aí, né, com essa violência policial que ocorria no momento. Então, Manuel dos Anjos Ferreira, o conhecido Manuel dos Balaios, né? Por isso que o nome do movimento vem aí, né, de balaiada, porque vem justamente desse senhor aí, que foi um dos que também se uniu
o vaqueiro Raimundo Gomes, certo? Esse outro aí, o cara preta. E aí, Manuel, ele era artesão, certo? Isso. Ele era um artesão que Exatamente construía, isso, né, o nome, né? exatamente, Fazia os balaios, e por isso que o nome foi aí, surgiu a balaiada, justamente porque ele era um artesão e como liderança aí do movimento, né, que também se uniu aos outros, o movimento ficou conhecido como balaiada justamente Ô, por... Vanessa, e para quem não sabe o que é um balaio, né? Sim. Balaio é uma grande cesta, né? Exato. De palha, né? Feita de palha, pode ser feito também, né, de madeira fininha, né? Então a cesta que até um tempo atrás quem usava uma dessas era a minha avó, né? Usava para botar ali, juntar a roupa suja e quando era para lavar, pegava, aí tirava ali. Tirava a roupa do balaio. Aí bota a roupa onde, vó? Bota ali no balaio, meu filho. Pois é, exatamente, né? E isso, a gente tem até uma imagem, se vocês puderem observar aí em tela cheia, né? Atrás, que é um balaio, é justamente essa referência aí desse movimento. E outra liderança foi o Cosme Bento de Chagas, né? Um negro líder de um quilombo, juntou-se também a Manuel dos Anjos Ferreiras e a outros negros para fazerem, né, a referida vingança, certo? Então, o preto Cosme, né, como era conhecido, então todos essas três lideranças aí, né, esses três senhores que a gente viu agora, eles foram, né, encabeçou, né, esse movimento aí, e vejam que era um negro, né, um vaqueiro, e o outro também, né, era um artesão dessa comunidade aí mais pobre, né, camada mais pobre da população. Então, essa aí, né, foi a balaiada, que foi uma revolta também, que surgiu aí no período regencial. E a gente está chegando ao fim dessa aula, professor Luciano. Se despeça aí do povo do 8º ano. É isso aí, pessoal. Aí, ó, como eu disse, né? A gente aprende um bocado aqui com a professora Vanessa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente também vai ter outra revolta bem grande que ocorreu nesse período regencial, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.